Professora, tudo bem? Aqui é a Mariana e o Eduardo, seus alunos da turma de Laboratório de Sistemas Digitais, e a gente veio hoje para poder apresentar o nosso trabalho final, a nossa simulação, né, e todos os resultados que a gente obteve. Então, o escopo do nosso projeto é um cofre, onde a gente acabou decidindo alterar um pouquinho o que a gente submeteu no SIGA como tema, incorporando mais algumas funcionalidades para o nosso sistema. A gente sentiu que estava muito vago de interfaces com o usuário, como, por exemplo, mostrar o momento que o cofre estava ligado, e a gente decidiu até colocar 2 senhas no nosso cofre. E imaginamos um cenário como um banco ou alguma empresa que possui um cofre, onde o chefe e os funcionários poderiam ter senhas diferentes. E aí a gente setou a senha para o chefe, o número 3, e a senha para os funcionários, o número 14. E aí, com isso, a gente decidiu colocar LEDs para poder indicar quem estava no cofre no momento que a gente inserisse a senha. Se a gente inseriu a senha do chefe, vai acender o LED para poder demonstrar que o chefe está no cofre. Se a gente inserir a senha dos funcionários, vai acender o LED para poder mostrar que os funcionários estão no cofre. Até aí, é a novidade que a gente tem no nosso escopo do projeto. De resto, segue tudo igual ao submetido no SIGA. A gente vai ter 4 tentativas de inserção de senha e depois a gente trava o nosso cofre. A gente não consegue inserir mais a senha e precisa de um botão de... E aí a gente precisa esperar o nosso temporizador contar o tempo que a gente setou para ele poder permitir que a gente zerar, né, as nossas tentativas e permitir que a gente insira a senha de novo. E para poder inserir a senha, não é só a gente digitar a nossa senha no nosso teclado, não. A gente precisa também apertar um botão de Enter para poder, de fato, setar essa senha no nosso sistema. Então, basicamente, esse é o escopo do nosso projeto desenvolvido. O que a gente colocou de interfaces com o usuário? O nosso tecladinho, onde a gente pode colocar aqui uma senha de 0 a 15, e ela contempla, né, todos os 2 números que a gente setou para a senha, o nosso botãozinho de Enter, e a gente mostra para o usuário qual é a quantidade de tentativas. 3 bits é o suficiente, porque a gente está se tratando de apenas 4 tentativas, e é o momento que a gente fica com 1, 0, 0. E aqui a gente colocou os LEDs de saída para poder demonstrar que o chefe está no... Então, sempre que ocorre a abertura, a gente acende o LED da abertura e caso o chefe esteja no cofre, acende esse LED e se for os funcionários, esse LED. E aí, a gente precisou definir um circuito para a inserção da nossa senha. E como que a gente fez esse levantamento do nosso circuito? Primeiro, a gente pensou que não bastaria apenas o usuário colocar aqui a nossa senha, a gente precisava contar, né, quantas vezes essa senha foi inserida e antes de passar para o nosso circuito verificador. Então, o que a gente fez? A gente utilizou 4 flip-flops do tipo D para poder mostrar, para poder fazer para armazenar aqui na entrada deles a nossa senha inserida, e quando a gente aperta o botão de Enter, olha o que a gente fez. A gente conectou o botão de Enter em cada um dos clocks do flip-flop tipo D. Então, depois que a gente seleciona esse botão, a gente transfere, né, o sinal que está na entrada D aqui para a nossa saída do flip-flop. E aí a gente contabiliza como uma tentativa e transfere o dado inserido aqui, né, para o nosso circuito combinacional. Como que a gente gerou esse circuito que a gente está mostrando aqui? A partir do levantamento da nossa tabela verdade. Então, aqui a gente tem, né, uns e os nossos zeros aqui, onde a gente só libera com o número 3 ou com o número 14. E com base nisso, foi possível gerar esse circuitinho bem simples para a nossa análise do combinacional, né, da senha. E o circuitinho das tentativas, a gente utilizou nada mais do que um contador, onde a gente conectou o clock desse primeiro cara, que seria o nosso menos significativo, no nosso botão de Enter, e os outros clocks são conectados, né, à nossa saída. E o que a gente efetua aqui
é a contagem das tentativas quando o nosso J e o nosso K está em nível lógico alto. E para poder simular isso, a gente colocou essa constante aqui de 1. Aí, além disso, a gente tem o nosso circuitinho temporizador também, onde a gente conta por um determinado tempo, né? A gente é necessário, por causa do logicim, apertar aqui o clock pulse para poder fazer a contagem, mas ele é um contador da mesma forma como o do circuito das tentativas. Então a gente circuitou o J e o K, colocou ele em nível lógico alto para poder efetuar o nosso sistema de contagem. O nosso circuito final ficou disposto e organizado dessa forma aqui. E aí, além do que a gente explicou anteriormente, tem algumas novas funcionalidades que a gente acabou implementando, que foi quando a gente atinge aqui, né, o número de tentativas, como fica, né, aqui visualmente, 1, 0, 0, que são 4 tentativas. Então a gente colocou uma porta NOT para ela poder levar nível 0 para o nosso enable aqui do circuitinho contador de tentativas, ou seja, ele não conta mais porque atingiu o número de tentativas e tem que esperar o temporizador para poder limpar essa nossa flagzinha. E a gente também manda a gente efetua a passagem do nível lógico 0 para o enable dos flip-flops tipo D. Então, o que ocorre é, independente da variação que você tiver aqui no teclado de entrada, mesmo apertando Enter, a gente não tem a transmissão desse sinal para saída. Então, o nosso circuito combinacional não está analisando nada. Está, de fato, bloqueado até o nosso circuito temporizador aqui, que a gente tiver contado 1, a gente vem para essa porta OR aqui, que ela seta o valor do nosso contador. Como a gente está olhando todas as saídas barradas, a gente vai ter ele em 0. Quando a gente tem ele em 0, a saída dessa NOT está em nível lógico alto. Então, a gente está colocando enable aqui nesses flip-flops tipo D e de novo no nosso circuito contador. E o outro momento que realiza, né, a liberação, coloca como enable e seta novamente aqui o nosso circuito contador, é quando a gente acerta a senha. Se ocorreu a abertura do cofre, a gente pode zerar a contagem das tentativas para começar a contar novamente, né? E aí, o que a gente tem aqui ligado no nosso circuito de enable do nosso temporizador é que somente quando atinge o 4 também que a gente inicia, né, a contagem desse circuito, e a gente sempre seta o valor dele para reiniciar sempre que a gente tiver acertar a senha, né, ou limpar o nosso número de tentativas quando acaba o tempo. Então agora a gente vai dar uma olhada no nosso sistema em funcionalidade, né? Para a gente começar, vamos ali colocar uma senha. Coloca uma senha qualquer, Mari, diferente da senha se a gente precisa pôr, né? Quando a gente coloca essa senha 1, a gente está colocando o nosso teclado na situação de 0001. E esses dados vão para o nosso flip-flop do tipo D, que estão aí armazenando, estão fazendo o papel de armazenar. Esses dados ainda não entraram no nosso circuito de comparação. Eles estão só no flip-flop do tipo D. E aí, o que vai acontecer quando a gente apertar no Enter? Quando a gente aperta no Enter, a gente vai lá e dá um pulso de clock no clock dos flip-flops. Isso aí faz com que os flip-flops do tipo D mandem o sinal para o nosso circuito comparador. Outra coisa que acontece é que o nosso circuito de tentativas, a gente dá um clock também no... Desculpa. A gente dá um clock também no nosso contador de tentativas e ele seta a nossa tentativa para 1. Aí, quando a gente tenta outra senha que não a que a gente quer, ocorre o mesmo sistema de novo e o nosso Enter dá outro clock no botão de contador que faz ele contar mais uma vez.
E aí, novamente, Mari, outra senha. E aí, mais uma vez, tentamos outra senha. Agora a gente está na terceira tentativa, com o binário 0, 1, 1, a partir de mais um novo pulso no clock do nosso contador. E aí chegamos na nossa quarta tentativa. Quando a gente chega na nossa quarta tentativa, o nosso clock, o nosso contador atinge o número 4 e a gente vê pelos desenhos do circuito, né, pelas tonalidades de verde, que o enable dos nossos flip-flops da entrada, ele ficou desabilitado, ou seja, os flip-flops não funcionam mais. Mariana pode alterar o valor lá em cima e tentar dar Enter, que nada muda, o nosso flip-flop não funciona. E outra coisa que para de funcionar também é o nosso contador. Toda vez que a gente aperta Enter, mesmo a gente dando o clock lá, ele não muda nada, porque a gente desativou o enable deles, atrelado ao nível lógico alto no nosso bit do número 4. E aí a gente habilita todo... a gente não habilita, ele sempre esteve habilitado, mas a gente muda o nosso foco completamente pro nosso circuito de contador, de temporizador. Por quê? Porque agora ele vai começar uma contagem até chegar a um determinado valor. A Mariana aí, no caso, ela já está fazendo essa contagem para a gente, porque o nosso Logicsim não tem um clock que funcione sozinho, né? E aí, quando a gente vai chegando no final dessa contagem, que nesse caso aí, a gente chegou pro número 16, a Mariana aí já até deu o último pulso que reabilitou tudo, né? A gente joga todos esses bits em nível lógico alto para essa porta end. E essa porta end está indo onde? Ela está indo numa porta ou que reseta o nosso sistema, tanto de contador quanto o nosso sistema que conta a nossa tentativa, né? E além disso, também a gente vai lá e como a gente setou todo para zero o nosso sistema de contador e o nosso sistema de contador, o que vai acontecer? O nosso bit nível lógico 1 do 4, ele vai para zero, ou seja, ele reabilita todo o nosso circuito de dados. E aí, então, nesse caso, a gente consegue atingir de novo. A gente consegue fazer o processo de novo. Vai fazendo, Mário, por favor. E aí a gente vai fazendo as nossas contagens no nosso contador. E agora coloca a senha correta, Mário. Aí a gente está entrando... Nesse caso, com a senha certa. Quando a gente dá uma senha certa, a gente vem no nosso circuito comparador, a gente vem no nosso circuito de flip-flops que estão armazenando a nossa entrada, ele passa no nosso circuito comparador e ele ativa a nossa saída. Nesse caso, a gente entrou como chefe, então ativou tanto o LED de chefe quanto o LED de abertura. E aí o que ele faz? A gente entende que no nosso cofre, quando a gente abre ele, a gente quer que zere as tentativas. Então o que a gente fez? A gente levou o sinal da abertura para o reset do nosso contador. Quando a gente leva ele para o reset do nosso contador, a gente zera tudo e o nosso sistema está livre para contar de novo. E a gente pode até também inserir outra senha, né? Sim, a outra senha correta para poder mostrar que, como funcionários, a gente também habilitaria e consegue o entrar. LED e consegue realizar a entrada. Professor, então no final das contas o nosso sistema implementado foi esse de cofre e aí a gente consegue assim concluir todo o nosso projeto. Muito